abrindo o segundo bloco, Sandra, me fala uma coisa, como que você vê o futuro do trabalho daqui para frente? A gente falou que hoje a gente encontra três, quatro, cinco gerações trabalhando juntas. A gente encontra pessoas que querem ter uma carreira dentro do mundo corporativo, outras querem uma carreira curta, outras uma carreira longa, outras não querem nem ser CLT. Como que você, na tua visão, com a tua experiência, com tudo que você viveu nesses anos todos aí de gestão, enxerga que será o mundo do trabalho daqui para frente? O Fórum Econômico Mundial sempre traz que cada vez mais a tecnologia, quer dizer, nos últimos 3, 4 anos tem trazido que a tecnologia é cada vez mais forte e com a necessidade da tecnologia, o fortalecimento das soft skills. Né? Então, isso que a gente vê muito. Né? A gente vê, e meu marido, por exemplo, é um engenheiro e fez doutorado em inteligência artificial há 30 anos atrás em Edimburgo. Então, é um cara e ele que não sempre passou isso para nós? Pois é, sempre estudou inteligência artificial e continua falando das transformações e desse mundo futurista que vai substituir todos, né? Então, sim, tem muita tecnologia, muito avanço, muita atividade que vai ser substituída, mas eu não acredito que isso vai acontecer na velocidade que se coloca. Pode ser que eu esteja totalmente errada, tá, Célia? Mas é pelo que eu vejo de desnível social, de acesso e de transformação das organizações. Eu trabalho com muitas empresas hoje, empresas grandes, incríveis, mas eu não vejo a velocidade da transformação tecnológica delas, né? A grande substituição dos profissionais que todo mundo prega, muito rápida nas organizações, pelo que eu vejo de investimento financeiro e de transformação dessa cultura e de substituição da força de trabalho. Então, o que eu uso muito como referência é o Fórum Econômico Mundial. Então, sim, já está transformando, tem uma transformação acelerada, a gente já vê, pode olhar na China, fábricas completamente autônomas, só com robô, mas é lá na China uma fábrica, né, de uma montadora de automóveis. Que poderiam ser, isso, né? Todo mundo pode ter? Pode, mas precisa de dinheiro, um grande aporte financeiro e precisa de uma grande transformação cultural, que a gente vê que no Brasil ainda não está tão rápida assim. De fato, eu tenho filhos, um de 32 e uma de 19, o que eu penso para os meus filhos se prepararem? Eu tenho que investir nesses 2 idiomas, no bilíngue do MIT, então eles têm que usar e cada vez mais acessar a tecnologia. E eu também tento estudar sobre inteligência artificial, sobre o poder da tecnologia, sobre as possibilidades, mas eu continuo acreditando, e eu acho que é um grande diferencial competitivo, é investir nas nossas soft skills. E você trouxe a palavra empatia ainda como uma moda, a gente vê o papel da liderança, a gente vê o relacionamento interpessoal. E uma coisa que eu também venho processando do meu aprendizado, da minha experiência, é esse poder de influência que a gente tem. A gente não se conhecia presencialmente, mas como que as conexões acontecem e como que a gente se faz relevante uma para a outra em poucas palavras, em poucas mensagens. O mundo é sobre isso. Poderia estar aqui hoje com você uma outra pessoa. Sim, tem muita gente interessante com bagagem, e às vezes bagagem até maiores que a minha. Mas por que eu estou aqui? Porque a gente fez essa conexão. Então, eu vejo muito isso nas pesquisas do Fórum Econômico Mundial. Eu associo isso muito a essa transformação que a gente está vivendo no mundo da tecnologia e o quanto que essas capacidades que se a gente investir de uma forma clara, lúcida e se apropriar desse comportamento, a gente tem uma vantagem competitiva no mercado. Então, de fato, eu acho que as posições mais simples ou posições iniciais vão ser muito difíceis. A gente já vê um pouquinho nos Estados Unidos o quanto que está difícil para os entrantes, o entry-level, né? Gente formada em Colômbia, gente formada no MIT que não consegue estágio. Por quê? Porque eu tenho hoje lá inteligência artificial para fazer um trabalho mais iniciante. E quando que esse iniciante vai ter experiência? Meu Deus, é isso. Como que ele vai ganhar o que a gente ganhou quando entrou lá como estagiário, trainee nas empresas?
Esse eu acho que vai ser o grande colapso de fazer essa virada, porque eu acho que os grandes profissionais com maior experiência, com maior maturidade, com esse soft skill jamais rebuscado, vão ser muito necessários nesse mundo transformado de tecnologia, mas como que eles serão formados se esses primeiros níveis estão sendo muito substituídos? Isso eu fico um pouco preocupada. E você acha que a inteligência artificial ela também pode prejudicar no desenvolvimento da pessoa? Porque ela começa a buscar informação dentro de um ambiente que não é a vivência dela, a experiência dela. Ela busca dentro de um sistema. Você acha que essa parte também pode prejudicar? Olha, hoje fala-se, tem alguns estudos do MIT que colocam que as pessoas estão emburrecendo quando usam muito inteligência artificial, porque elas acabam não pensando, processando, Sim. elaborando tanto, porque está ali aquele muito à mão, mais facilmente. Não sei, eu uso bastante ChatGPT, Claude, bababá, e eu acho que eu estou sendo mais instigada. Mas eu sou uma mulher de 57 anos, Então, não mas sei. Tem um senso Somos crítico mais a nossa- desenvolvido. Mas Não é a sei. nossa geração que falam que o IA gosta, né? É. Porque a gente trouxe essa bagagem lá de trás e está abastecendo ele. Eu fui num evento e estava um ex-ministro de Educação da França. E ele falou, estamos fadados a serem seres de segunda categoria. Porque está chegando uma geração que não vai precisar fazer escolhas. Ele não vai precisar ter discernimento para escolher entre o que a gente escolhia no dia a dia. Né? Pode ser. Mas eu queria trazer aqui uma provocação. Eu trabalho muito com o terceiro setor também. Eu quero que você fala fale desse trabalho, que eu acho fantástico. Trabalho muito com favela, periferia e comunidade. Não é a realidade deles. Então, a geração é a geração privilegiada dos nossos filhos, né? Que tem aqui um acesso à informação, à tecnologia. A gente eu faço muito trabalho de atração e seleção dentro da favela, eu vou lá fazer o processo, eles não têm Wi-Fi. É muito longe. Por isso que eu falo que existe um desnível de todo esse muito futurismo, grande, né? ou de todo esse avanço tecnológico que a gente sabe que é real, que já é fato, com o que a gente está vivendo dentro da sociedade, principalmente no Brasil. Eu não posso falar de outros países, mas eu acho que tem um buraco aí. Então, sim, eu acho que tem a possibilidade. Por outro lado, essas pessoas também que estão na comunidade também, às vezes, não têm uma educação de qualidade. Então, sim, se a gente for generalizar, a gente pode ter pessoas não tão preparadas e não tão desenvolvidas. Se a gente tivesse democratização do acesso à tecnologia, aí talvez a gente pudesse até equalizar a formação das pessoas. Diminuir essa diferença. Mas você acha que a gente está tendo uma abertura no meio? Ou seja, pessoas com menos acesso e pessoas com mais acesso? Não, eu acho que essa possibilidade que a Célia trouxe dos jovens usarem a tecnologia e emburrecer ou não ter tanto esforço para pensar é um privilégio, né? Mesmo emburrecer, é um privilégio de uma sociedade de mais acesso financeiro, né? De uma econômico. Camada, né, da sociedade. Porque a outra camada não tem nem... Ela tem o smartphone, mas ela não tem nem dados. A gente faz muito programa de mentoria, em parceria até com a Claro, de jovens da periferia, são quase 300, 400 jovens que são mentorados por funcionários que eu formo. A gente vê, a Claro tem que dar chip para aquele período, porque eles não têm. Não tem. Então, sem acesso à internet, como é que eu tenho acesso à tecnologia? Não tem. É um desafio isso mesmo. E isso acho que me preocupa, porque se a gente encontra essa diferença e a tendência, eu não sei se os nossos incentivos sociais aí estão ajudando ou estão piorando. Exatamente. Porque está fazendo isso acontecer uma discrepância. Eu estou ajudando, então já estou bom. E não estou preocupado com o desenvolvimento real. Exatamente. É que existe, né, a pirâmide de Maslow, meu amigo, que tem uma necessidade básica lá que precisa ser suprida, que é comer, segurança. Não, sim, mas né? eu estou falando, mas às vezes eu faço... Então, esses auxílios sociais é para isso, Não estou né? dizendo Você está que ele não é tratando fundamental, de uma... mas eu estou dizendo assim, não é só porque eu estou ajudando que eu não tenho que fazer mais nada. Eu tenho que me antever e entender que não está funcionando O acesso. o acesso. Não existe acesso. Vamos dizer, entregar
X reais não está dando acesso à Não. pessoa. Continua sem acesso. Mas se não tiver porque a esse- necessidade básica está sendo suprida. É para isso. Mas não as necessárias. Não as necessárias, não o desenvolvimento, né? De formação educacional para as pessoas de uma forma igualitária. Então, não existe. Aí você falou um pouco da carteira profissional, da CLT. Nosso sonho era ter uma... Era ter CLT, né? CLT. Hoje, não via a hora de o ser jovem registrada. Não quer ser. Hoje, a maioria das pessoas que estão nas organizações não querem ser líderes, não querem ser chefes. É outra questão, né? Eu também não gostaria. Por quê? Nos dias de hoje também Se não. você é cobrado, vive num estresse, né? Tem que ter uma postura dura, que é o que hoje impera. Por que eu quero ser líder? O que isso traz de vantagem? Então, a gente está deixando de trazer aquele fomento do legado, né, que a gente acabou de falar, da formação, da preparação, para uma relação muito mais, né, de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, do que eu tenho que entregar um serviço, e não aquilo que a gente tinha. Quando a gente começava numa empresa, a gente olhava a liderança e falava assim, não, eu quero ser gerente. Eu começava como estagiária. Nossa, um dia eu vou ser gerente dessa empresa. O olho brilhava. Porque a gente queria fazer uma carreira, era uma possibilidade. E o que a gente tem hoje de possibilidade? Líderes adoecidos, líderes com problemas emocionais, que é o que a gente vê, o burnout, né? a própria depressão. Depressão, o Brasil é ansiedade. Nossa. O Brasil é terceiro Mas, no mundo. Enfim, tem muita coisa aqui que a nova geração, com acesso que a gente não tinha, está falando assim, peraí, eu não quero isso para mim. Mas eu gostei de uma psicóloga que ela falou que, um comentário que ela fez, que os jovens de hoje estão sem essa ambição que você comentou. E a ambição faz a pessoa não ter direção. A pessoa ela não está olhando, o meu objetivo é ter um carro. Hoje ninguém está pensando nisso. É que a ambição nisso. tem que ser vista de uma outra forma, né? É uma outra leitura que a gente tem que fazer da ambição. Ele tem ambição, mas não é a mesma que você tinha, que eu tinha, que a Sandra tinha. Não, mas o galgar, a você ambição crescer. dele é viver bem, é ter qualidade de vida, é poder trabalhar num dinheiro? horário Com flexível. que dinheiro? Mas é isso que ela está falando, verdade. Vocês estão corretíssimos. Não, Com que dinheiro? Só se eu for herdeira, Mas né? que nem, desculpa, mas é que nem o pessoal fala assim, o meu filho ele não quer ser CLT. Mas quer ser sustentado por um CLT? Bem por aí, né? Então Exatamente. você começa, assim, o CLT me garantiu uma aposentadoria. Exato. O CLT me deu tranquilidade na minha vida. Mas a gente deve ter errado em alguma coisa, né? Porque Eu o que a acho, gente né? Não é fez? A possível. nossa geração foi uma geração que queria CLT. A gente teve que correr atrás porque nossos pais não tinham. tinha. Eu vim lá do subúrbio do Rio. Eu, pelo contrário, eu queria ter para ajudar os meus pais. Aí você fez uma carreira, você melhorou um pouco aquele status, né, financeiro da família. E aí depois você foi trabalhando sua aposentadoria. Então hoje eu tenho 57 anos, tenho um outro estilo de vida, escolho o que eu vou fazer, tenho mais qualidade. Tenho, mas teve uma fase que, Deus me livre, não foi Né? fácil. E valeu a pena. Aí, mas o que os filhos olham, né? Os filhos olham você às vezes, que eu já tive burnout, tomando remédio, deprimido, quem não? Então, é um pouco disso. Eu acho que também a gente exagerou no que a gente queria, a gente adoeceu e hoje a gente tem um número de doentes emocionais e mentais nas organizações muito grande. Então, o risco psicossocial agora está na NR1, né, que é um fator importante. Que nunca se olhou para isso. Nunca se olhou. Mas por né? quê? Porque a gente tem um contingente enorme. Era mimizento, o cara que... Né? Exatamente. Não, imagina, você é fraco. Então, peraí, qual é o custo dessa vida de mais conforto? Eu não quero esse custo emocional. E eu acho até que eles têm razão. Eu faria tudo de novo? Faria. Mas hoje, com as possibilidades, com os recursos que eles têm, será que eles querem? Então, acho que isso aqui é para chacoalhar de novo, que é um novo desafio, os líderes nas organizações, a gestão de RH, a gestão das organizações, que assim, não vai ser igual àquela geração que é a todo custo. O chefe mandava, a gente falava assim, senhor, vai virar à noite? Quantas vezes eu virei à noite em RH, gente, em consultoria? Como é que você vira à noite em consultoria? Não só tecnologia, mas virava para entregar proposta. Hoje, não. Então, ou eu conecto esse jovem com o propósito da empresa, conecto esse jovem com o potencial que ele tem, ou ele vai embora e não vai trabalhar.
Você falando tudo isso, eu lembro, eu voltei a trabalhar da minha licença maternidade, que já era 120 dias. 120 dias, eu voltei com Antes? 90 dias. Olha. A troco do quê? De uma promoção. Exato. Era importante para gente. Era importante. Minha filha nem quis saber. O que aconteceu? Ela foi promovida na licença maternidade. Tá vendo? E talvez eu também tivesse sido, Exato. mas eu não tive. Eram outras possibilidades. Eram outras possibilidades, outros valores. Eu nunca tinha visto uma mulher ser promovida na licença maternidade. Eu falei, ou eu volto ou eu tô fora. Só que aí, Célia, a gente só tem que tomar cuidado, porque a sua filha, ela está numa empresa onde tem essa visão. Quantos percentuais aí a gente tem de empresas que não têm essa visão? E aí, quando a gente faz essa comparação, corre exatamente Não, Edson, eu dou um outro nome, isso é Eu fui promovida na autenticidade. licença maternidade também. Então. Isso há 19 anos atrás. Sim, Eu então. também, há 30 anos atrás, eu tive que voltar um mês antes. Sim. Meu chefe me Mas eu, chamou, digo era o Irineu. mas eu digo assim, será que foi Hoje é só mais por comum. conta da política ou foi por conta do seu potencial? Porque As a duas sua coisas. responsabilidade, É o tudo. quanto que As você duas. É entregava. tudo. É. Então, assim, não é a situação, mas foi a sua dedicação. Com certeza. Então, será que a gente está esperando que as coisas aconteçam de uma forma sem se dedicar como a gente? E vou te falar mais, o jovem de hoje fala, se vocês foram desse jeito, não me peça para ser, não é? Você ficou tão orgulhosa falando, eu tive que voltar com 90 Não falo dias. com orgulho, não, sabe? Porque eu era uma outra sacrifiquei. consciência. Mas era um outro momento, era uma outra consciência. De responsabilidade. De responsabilidade. Né? Muito parecido com o que você contou. Você tem família original lá, pai, mãe, que precisa de um apoio, você. É aquela oportunidade, você vai com Você tudo na vai, oportunidade, sabe? né? Mas o mundo mudou. Mudou e as Então, pessoas já não Essa valorizam relação trabalhador e empresa é outra hoje. Né? Então, a tecnologia trouxe avanços, mas trouxe também mais decisão, mais desafios, mais poder de decisão, oportunidade de carreiras diferentes, né? Tudo. Trabalhos diferentes. Então, muita gente hoje não quer ser CLT e consegue trabalhar de outra forma. Tirando a questão lá da comunidade da favela, que são trabalhos informais, que é diferente. Ali não é escolha, ali é o que tem para hoje, para viver. Tem sim ainda uma população minoria privilegiada que pode escolher. Então, se eu quero aqui os melhores jovens, né, melhores formados, com poder de crítica, de construção, eu tenho que criar para eles ativos que os atraiam. E o que atrai? É qualidade de vida, é respeito, é uma relação gentil. E a gente está fazendo o quê? Não está fazendo isso. Legal. Sandra, agora falando sobre esse ponto... Nós vamos para o próximo bloco e você fala desse ponto. Eu ia falar exatamente bloco. Isso. Para não encerrar esse próximo bloco, para não encerrar este bloco sem a gente ter uma outra informação que você acha fundamental, se tem algum outro ponto que gostaria de colocar? Não, é tanta coisa, né, que eu não... Tá ótimo. Encerramos mais esse bloco e agora para o próximo bloco vamos falar sobre o que as empresas precisam fazer agora. Até mais.